Olá pessoal, aqui é o Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre transferência, psicanálise e educação. Antes de entrar na faculdade eu fazia leituras na área da psicanálise, mas não tinha uma orientação, né? Não tinha uma leitura ordenada ou coordenada. Foi na Faculdade de Educação da UFJF, assistindo às aulas ministradas pela professora Ana Maria no curso de Pedagogia, que explodiu o interesse e a pesquisa a respeito do tema e do assunto, quando na ocasião ela nos deu a oportunidade de trabalhar com um livro que traz por título uma pergunta: Educar, uma questão metodológica, tornou-se ali um livro de cabeceira. Desde então eu tenho me debruçado sobre o tema. E como alguém já disse, eu quero aqui repetir, é bom a gente começar limpando o terreno e fazendo a distinção entre alguns temas. A educação é uma situação cultural, né? É um fato cultural, enquanto a pedagogia é uma prática social, é a ciência da educação, né? Aquele que quer entender a educação, os processos de ensino e aprendizagem, torna-se para ele lugar comum a pedagogia, né? Que é um curso brilhante pelo qual me apaixonei. E a psicanálise se ocupa daquilo que é transmitido, ensinado através das sombras, né? Aquilo que não é alcançado, aquilo que é percebido, mas que você não sabe exatamente porquê, né? Eu não vou entrar hoje aqui nos conceitos de id, ego e superego, ou de consciente, inconsciente e pré-consciente, porque já tratei disso em outros vídeos. Inclusive, gostaria de dizer que eu tenho uma playlist aqui no canal sobre psicologia da educação, onde trabalho não só as questões da psicanálise, a gente tem uns diálogos ali, mas também sobre behaviorismo, gestalt, cognitivismo e vários outros teóricos aí na área da psicologia da educação que contribuem para a nossa formação e para a nossa compreensão de uma maneira mais aprofundada aí, né? A própria palavra transferência, ela carrega em si o significado que se pretende transmitir, né? O que é a transferência em psicanálise, a transferência no que se refere ao atendimento do analista ou do professor? A transferência é aquele momento onde o aluno ou o paciente, ele transfere o significado de uma pessoa do passado para uma pessoa do presente. No nosso caso aqui em específico, o professor. Quando o aluno acaba tendo uma identificação com o professor ao ponto de trazer o significado de alguém importante do passado ou não para o professor. E seria muito importante, na minha opinião, que os professores buscassem ter uma compreensão clara da transferência e da relevância da psicanálise para a educação. Porque está na mão do professor estabelecer uma relação de empatia, tratar os alunos na singularidade que cada um tem, não é? Observar essas questões e se apropriar dos conceitos da psicanálise, entre eles o da transferência, é lançar mão de subsídio, de recurso, de investimento para poder lidar com esse seu aluno de uma forma muito melhor. Porque a aprendizagem ou o aprendizado, ele vai ocorrer dependendo fundamentalmente, na minha opinião, da relação professor-aluno. E é o professor que acaba administrando essa situação, não é? Com a sua subjetividade, com a subjetividade do aluno. E a psicanálise vai ter muito a contribuir nessa área. O Freud tem considerações iniciais que mais tarde mudaram a respeito da relevância da educação para a psicanálise e vice-versa. E, inclusive, é na sua filha Ana Freud que a difusão aí da psicanálise na formação do professor vai ganhar força, vai ganhar trabalhos, vai ganhar um envolvimento. É através de Ana Freud que a psicanálise vai dizer a educação, não é? Vai se envolver com a educação, vai se envolver com a formação do professor, mais propriamente falando. Agora, houveram obviamente várias contribuições. Eu acredito que para se falar aí em psicanálise com um olhar, com outro olhar e até mesmo com a relevância para a educação, não tem como abordar isso sem passar, por exemplo, por Melanie Klein, que foi uma psicanalista que, entre outras coisas, ela disse que a transferência da criança, por exemplo, na infância, ela vem carregada, ou ela vem através das fantasias, da defesa, de várias questões que permeiam ali esse universo, esse mundo da criança na infância. E buscar compreender isso, quando o educador busca compreender isso, ele está lançando mão de recursos para melhor trabalhar essa questão da aprendizagem, da transformação através do conhecimento. E quando se observa o afeto no aluno, quando diante de uma proposta
ofertada pelo educador e se percebe o afeto do aluno para com o professor e vice-versa, mas principalmente essa resposta do aluno, está disposta ali a transferência. Fica evidente que houve a transferência, não é? Então, compreender a psicanálise, a transferência, como ela ocorre, como que podemos lançar mão dos seus conceitos e nos apropriarmos dele de fato, isso pode transformar e contribuir demais com a formação docente, com a formação do professor. Eu, particularmente, sou afetado no sentido aqui, bem dentro desse contexto, por essas questões. Há professores e há disciplinas na faculdade, por exemplo, que você vai com um afã de aprender, desejoso de discutir aquela disciplina, mas não acontece a troca com o professor, não acontece a empatia, e aquela disciplina, de repente, que como aluno esperávamos que fosse ser proveitosa, que fosse ser boa, de repente não acontece, porque não houve a troca, não houve a empatia, não é? E disciplina que às vezes você tinha a intenção aí de não se envolver tanto, ou não pretendia, ou não parecia que ia render tanto, acontece uma empatia, uma troca com o professor tão forte, tão significativa, que de repente aquela disciplina se torna boa, se torna legal. Então, na minha leitura, na minha opinião, não é possível desprezar a transferência ou a contribuição que a psicanálise tem a oferecer à educação. Do que se dizer por mim, por exemplo. Tinha leituras, mas não compreendia as diferentes escolas da psicologia, e essas coisas foram acontecer na disciplina de Psicologia da Educação 1, onde, estudando ali, entre outros temas, entre outras escolas, a psicanálise, com a professora que eu já citei no início do vídeo, eu criei um interesse, fui pesquisar as escolas, 7 escolas e várias outras vertentes, e dentro da psicanálise fui vendo quais outras teorias haviam dentro daquele contexto, e eu me interessei cada vez mais com o tema, quando na verdade eu achava que ia fazer TCC, ou que ia enveredar por outros caminhos, e me senti aí, de certa forma, atraído pela psicanálise. Bom, espero ter contribuído por hoje. Esse vídeo é sobre transferência, psicanálise e educação, e faz parte da nossa playlist de Psicologia da Educação. Tem vários vídeos lá que eu espero estejam te ajudando, estejam contribuindo aí para vocês. Esse é o Contexto, o seu canal de conhecimentos pedagógicos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.